Então, gente, paramos aqui nesse vídeo do gato, que depois eu dou o link para vocês no YouTube para vocês verem, mas aqui tem a conversa dele. Deixa eu passar a conversa para vocês verem. Aí a conversa foi o seguinte: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Aí o gato respondeu: isso depende bastante de onde você quer chegar. O lugar não me importa muito, disse Alice. Então, não importa o caminho que você vai tomar, disse o gato. Desde que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice, em forma de explicação. Você vai certamente chegar a algum lugar, disse o gato, se caminhar bastante. Então, esse diálogo da Alice com o gato mostra que é uma pessoa que não sabia onde ela queria ir, exatamente o que ela queria fazer, onde ela queria chegar, que caminho ela estava perdendo também, mas ela não tinha definição de onde ela queria chegar. Então, o professor pode não saber o caminho, mas ele tem que ter uma definição de como ele quer chegar lá no final, como ele espera que seus alunos cheguem no final de um período, de um semestre, de um ano, de um bimestre. Ele tem que ter isto já dimensionado. Não pode ser uma coisa assim, dê o que der, vamos lá, vamos descer na correnteza, vamos ver para onde nós vamos parar. Não pode ser assim. Então, esse diálogo trata muito com o nosso trabalho, né? A diferença de quando você sabe onde você quer chegar e aonde qualquer caminho serve. Essa coisa de qualquer caminho serve para um professor é muito comum. Porque nós vemos professores que não têm uma direção, que não têm uma metodologia, que não têm uma concepção pedagógica, que não têm uma visão do todo, né? Só vê as coisas fragmentadas. Esse professor, qualquer influência externa que tiver com ele na sala de aula, ele muda de rumo. Como assim? É muito comum, gente. Eu vou dar uma dica para vocês, vou até botar meu retratinho aí. É muito comum quem está fora da sala de aula, seja orientador pedagógico, diretor pedagógico, qualquer pessoa que esteja acima de vocês na escola, dentro de uma hierarquia da escola, qualquer um desses profissionais, com certeza, tem a sua pedagogia, tem a sua concepção de ensino, de aprendizagem, tem isso já nele. E ele já tem uma experiência, porque é muito difícil você encontrar um coordenador pedagógico sem experiência, sem vivência. Encontra, mas é difícil. Um diretor sem experiência, sem vivência. Então, de cara, eles percebem se você é Alice ou se você não é. Se você não sabe aonde você quer chegar, se você não tem um caminho para traçar, se você não tem uma metodologia que você quer seguir, e você, como professor, que está desta maneira, você não se sustenta. Se você aprendeu, vamos dizer assim, comigo, que na sala de alfabetização você não precisa daquela montoeira de cartazes, que aqueles cartazes têm poluição visual, eu vou te explicar um monte de coisa. Aí você não tem certeza disso, você não sabe daquilo que eu falei com certeza, você ouviu falar, você captou a minha mensagem, mas você não tem base teórica que eu tenho para sustentar meu argumento. Se esse diretor, se esse coordenador chegar perto de você e falar, eu quero que você encha a sala de cartaz, sabe o que vai acontecer com você? Você vai encher a sala de cartaz. Por quê? Porque é isso aí. Você não sabe o caminho que você está andando, que você está traçando, que você estudou, que você vai alcançar. Antes de pensar em planejamento, entenda o conceito de criança, o conceito de ensino, o conceito de aprendizagem. Isso te fortalece, isso te cria raiz, isso te faz professor de verdade, ok? Então vamos continuar.
Planejar. O que é, afinal? Hein? O que será planejar? Planejar é um processo. Lembra da viagem do vídeo anterior? É um processo. Se você vai viajar, você tem que fazer o processo da viagem. Se você vai casar, você tem que fazer o processo do seu casamento. Toda etapa que você vai precisar tem que ser planejada. Então, planejar é um processo. É um processo de reflexão sobre nossas ações e opções. Nós temos que refletir as nossas ações e por que nós escolhemos aquilo. É um processo de tomada de decisão sobre a ação futura. Então, você toma no planejamento uma decisão que vai acontecer futuramente. Então, eu quero comprar um carro. Então, a minha tomada de decisão hoje é juntar dinheiro, porque no futuro eu vou comprar um carro. Mais ou menos isso. Se eu quero ensinar meus alunos a ler e escrever, eu tenho que ter ações iniciais que no futuro vai fazer ele ler e escrever. Um futuro breve, pequeno. Planejar é um processo de previsão de necessidade visando a concretização de objetivos. Então, eu prevejo necessidade, aquilo que eu vou precisar para concretizar os meus objetivos. Então, se eu vou comprar um carro, o que eu necessito é me organizar financeiramente e guardar tantos de dinheiro por mês até alcançar o meu objetivo, que é comprar o carro. Então, isso tudo nós temos que perceber que dentro da escola também é dessa maneira. Planejamento é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões, tendo em vista agir para atingir determinados objetivos. Ô, gente, aparece 3 verbos aqui importantíssimos. Aparece o primeiro aqui, preparar, né? Preparar aqui, ó. Volta aqui, ó. Preparar é um processo para preparar um conjunto de decisões. Então, nós temos que preparar ações, decisões. Então, vamos lá, alfabetização, para a gente ficar claro? Qual é o conjunto de decisões para se alfabetizar? Primeiro, qual vai ser a escolha do método ou a metodologia que eu vou usar? Eu vou usar o método fônico? Eu vou usar o método silábico? Eu vou começar pelo nome da criança? Eu vou usar uma metodologia mais construtivista? Eu vou inserir letramento? Eu não vou inserir letramento? Eu vou usar cartilha? Eu não vou usar cartilha? Então, são um conjunto de decisões. Eu vou começar pela vogal? Eu vou fazer... Então, são um conjunto de decisões que você já tem que ter. Tendo em vista a agir, o outro verbo, agir. Então, o planejamento é ação, você faz ele acontecer para atingir determinados objetivos. Então, se você não agir, se você não preparar as ações, você não agir sobre essas ações, você não vai atingir os objetivos alcançados. Esperar o tempo passar, ou negligenciar o tempo, ou procrastinar esse tempo, isso tudo vai fazer com que você não atinja os objetivos. Gente, eu alfabetizo desde 1990. Então faz aí pouquinho tempo, né? Que eu trabalho com alfabetização, é onde eu me dediquei maior quantidade de tempo do meu trabalho. Hoje, se eu digo para você que eu alfabetizo uma turma em 3 meses, é porque eu sei. Eu já fiz tomei um conjunto de decisões, eu preparei um conjunto de ações, agi sobre ele e eu botei os objetivos que eu quero alcançar. O que eu tenho que fazer para que eu alcance isso em 3 meses? Então, hoje eu posso falar isso. Agora, eu não posso falar isso para uma professora que eu estou ensinando ela a alfabetizar. Eu não posso dizer a mesma coisa para essa professora, que ela vai alfabetizar os alunos em 3 meses, mesmo eu estando por trás do planejamento. Mesmo eu
preparando esse conjunto de ações, de decisões que tem que ser tomado. Mas por que eu não posso dizer isso para ela? Porque quem vai agir sobre esse conjunto de ações, de situações preparada, é a professora, não sou eu que estou na sala. Não sou eu que vou perceber o que eu posso aproveitar da fala do aluno a partir dela e construir mais conhecimento. Ela vai fazer exatamente como eu falei, mas eu não vou vivenciar a sala de aula, que faz toda a diferença. E isso só acontece quando nós temos experiência. Então, a experiência conta muito para esse trabalho, para essa ação que eu falo com vocês de 3 meses. Mas eu garanto para vocês que eu, mesmo não estando na sala de aula, eu sou capaz de orientar 2, 3, 4 professores para alfabetizar essas 4 turmas, seja quanto for, para alfabetizar em 1 ano. Em 1 ano é muito pouco tempo, né? Em 1 ano, assim mesmo, bem espaçoso, tá bom? Só para vocês verem que a gente tem que ter isso, nós temos que saber aonde nós vamos alcançar e temos que agir sobre ele. Eu gosto muito dessa frase. Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde vai. E a Bíblia também tem uma passagem que fala isso. Se você ficar olhando para os céus, né, olhando para a nuvem dos céus, você nunca vai conseguir ceifar ou produzir nada, porque você está disperso. Então, e outra coisa também, não há vento favorável para aquele que não sabe. Então, tudo vai achar que está ruim. Hoje está ventando muito, hoje o vento está fraco, hoje está frio, hoje está isso. Então, quer dizer, está sempre, não tem vento, não tem situações, não tem momento bom para aquele que não sabe aonde que ele quer chegar. Ele sempre vai dar uma desculpa. Então, planejamento é diferente de plano. Vamos entender o que é um e o que é outro. Planejamento representa o processo, o caminho todo. E o plano são os registros do processo. Para cada etapa do planejamento existem diversos planos. Então, vamos voltar para a alfabetização? Vamos entender? Porque assim fica mais fácil? Mais ou menos assim. Quando eu começo a alfabetizar, eu particularmente começo com o nome deles. Na minha metodologia, começa com um texto significativo, que é o nome. Então, eu trabalho letra, quantidade de letra, nome da letra, o som da letra, a letra inicial, a letra final, palavras começadas igual o meu nome, a ordem do alfabeto, o alfabeto, tudo isso. Tudo isso que eu falei com vocês faz parte do meu planejamento do primeiro bimestre. Vamos colocar assim? E os planos? O que seria? Os planos, cada dia que eu dou aula desse bimestre, eu faço um plano diferente, traçando, pegando o inteiro, que é o planejamento do bimestre, e dividindo diariamente com objetivos diários. Tudo que eu falei com vocês, o objetivo de trabalhar com o nome deles, é um plano de aula, quais são as estratégias que eu vou usar para alcançar esse plano de aula, essa coisa com nome, esse objetivo com o nome dele. Quando eu vou trabalhar letra inicial, letra final, alfabeto, tudo isso são planos de aula estruturados que nós vamos ver no final desses vídeos aí, ok? Então, gente, o plano é um guia de orientação. Ele deve ser flexível, estar sujeito às modificações. O plano deve ter uma ordem sequencial progressiva, passos, lógica, nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Deve primar pela objetividade, ser mais diretivo, e deve ter coerência entre as ideias e a prática. Isso vai ficar para o nosso próximo slide, ok?